Nosso boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar nesta casa e já almejo a todos um feliz 2020. É o nosso primeiro trabalho aqui e ainda neste ano muitos de vocês eu não havia enxergado, tenho muitos amigos, muitos conhecidos. Portanto, agradeço a oportunidade e a casa por essas oportunidades e um feliz ano, né, a todos os trabalhadores desta casa, encarnados, desencarnados, esses que estão aqui, estes que trabalham em outros momentos. É muito importante uma casa como esta, Casa Espírita, bem orientada, aberta aos trabalhos públicos nos dias de hoje, em que a sociedade está muitas vezes buscando rumos diferentes. Por isso o tema desta tarde é Sede Perfeitos. A irmã já falou que é difícil, com certeza, mas possível. E este é um convite que Jesus nos faz, não para esta encarnação, mas para a nossa vida. Certamente todos nós já iniciamos esta caminhada em busca da perfeição. Senão não estaríamos aqui hoje, certamente. Então é porque nós já estamos com a motivação dentro de nós da necessidade da busca da perfeição. Porque a perfeição vai nos dar condições para receber a felicidade que todos nós almejamos, a felicidade relativa ao nosso grau de evolução, que basicamente aqui neste mundo é a consciência tranquila, a paz de espírito, na parte material termos o necessário para uma vida justa. Então este convite está aí a todos nós. Mas precisamos, em cada encarnação, fazer aquilo que nos cabe. Que sempre podemos dizer, antes de virmos para cá, na preparação da nossa encarnação, nós assumimos, sim, tarefas a cumprir nesta vida material. E precisamos, então, nos conhecer na observação da vida, o que nós estamos fazendo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, este conhecimento todo. E as intuições que vêm da pátria espiritual, do nosso anjo de guarda, diretamente do Pai de Jesus, essa intuição que precisamos, sim, crescer. E esta é uma responsabilidade nossa e um convite que Jesus faz a todos nós. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Então, sede perfeitos é um chamamento que Jesus nos faz, e ao mesmo tempo é uma imposição da lei divina na busca da perfeição humana. Por que uma imposição? Porque se existe, né, algo que nós não podemos lutar contra, é a própria busca da perfeição. Se há um destino, é a perfeição de nós todos. Mesmo que nós não queiramos, nós vamos progredir. Cedo ou tarde, pelo amor ou pela dor, menos sofrimentos, mais sofrimentos, mas nós vamos evoluir. Porque este caminho está traçado e nós já fomos criados para sermos angelitude. Então,
Mas para buscar um objetivo, precisamos conhecer o objeto daquilo que nós vamos buscar. Que Jesus nos fala da perfeição, que é o nosso Pai. E nós conhecemos Deus. Lá no Livro dos Espíritos, na questão número 10, Kardec pergunta à espiritualidade: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Eles nos dizem que não. Falta-lhe para isso o sentido. Então ainda nós não compreendemos o que é Deus. Nós temos um vago conhecimento, uma ideia do que seja esse Deus, esse nosso Pai, que Jesus nos fala tanto. Mas na questão 11, Kardec amplia. Será um dia dado ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Então, quando nós evoluímos, à medida que evoluímos, nós vamos conhecer melhor Deus, as suas leis. É como quando o caminheiro sobe a montanha, quanto mais alto chega, mais longe enxerga. Então, assim é a nossa caminhada. No momento que nós nos desligamos das coisas materiais, nós vamos visualizando automaticamente aquilo que é do Espírito. Automaticamente nós vamos crescendo moralmente e chegando mais perto de Deus, nessa perfeição que Jesus nos convida. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Essa é a resposta da questão número 11 do Livro dos Espíritos. Bem clara, né? Nós ainda estamos na infância espiritual. Mas é um caminho que todos nós vamos fazer. Jesus também percorreu esse caminho da infância espiritual. Hoje ele está lá, naquele patamar, junto ao Pai, mas já esteve numa humanidade igual a essa que estamos vivenciando nós todos neste momento. E na questão 12, Kardec amplia mais ainda. Kardec, como um pedagogo, né, professor, ele ia perguntando e ampliando o raciocínio e completando o conhecimento. Então, na questão número 12, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Novamente, né, nos coloca essa ideia. Nós temos que, aos poucos, ir desmaterializando. Entrevê-as pelo pensamento. Aí nós vamos ver que em outras questões, eles nos falam, né, de algumas características do Pai, que é ser eterno. Então, sempre existiu. Nós somos imortais, porque nós fomos criados. Mas Deus é eterno porque Ele sempre existiu. É um ser imutável, a sua lei é imutável. Amor é amor. Hoje, na Idade Média, daqui 300 anos, em outros mundos, as características divinas, né, são as mesmas. A imaterialidade. Então, nos tirando daquela ideia de um Deus feito homem, aquele homem de barba, de cajado, aquele velhinho,
que a gente negociava com ele. Ah, se você me ajuda, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso nós, né, quase todos já fizemos. A gente negociava. Deus não negocia. Ele nos trouxe uma lei perfeita, porque se ele criou a lei e é um ser perfeito, a lei, obviamente, é perfeita. E tudo que ele faz, ele nos governa, então, por essa lei, tudo é perfeição em nossas vidas. Ah, dói, eu tenho problema, mas é perfeição, porque nada é para o mal. Tudo vem para um fim justo e para o bem. Porque, inclusive, o mal nem existe, é a ausência do bem. Então, nós ainda temos dificuldades de compreender Deus, principalmente quando estamos sofrendo. Ah, mas Deus permite o meu sofrimento, por que comigo? E assim por diante. Mas se nós vamos ter um conhecimento, e nós espíritas já temos, que nós não somos de hoje, nós já vivemos centenas de encarnações, nós já tivemos desde o início o livre-arbítrio de buscar o nosso caminho, e muitas vezes nem por maldade, mas nós buscamos o caminho da omissão, da preguiça, do comodismo, que talvez seja um dos problemas até hoje. Nós não somos maus, nós somos preguiçosos, cômodos. A gente não se mexe para as coisas, porque talvez ainda nós não acreditamos numa vida de felicidade futura. A gente acredita mais nas coisas materiais, no salário que nós vamos ganhar no fim do mês, porque aquilo é palpável. No dia 31, no dia 2, sei lá, a gente vai lá, pega o dinheiro, faz a compra. Tá? São coisas palpáveis. Mas parece que aquilo que Jesus nos oferece, a felicidade para quem, né, se esforça, na busca do bem, é caritativo e assim por diante, a gente ainda parece que tem dúvidas. E precisamos nos perguntar por quê. Falta de conhecimento, talvez a gente já sabe. Então falta vontade, disposição, né? Porque tudo tem um certo preço. A mudança dói, mas nós precisamos mudar. É único, porque se tivesse dois deuses, né, não teria Deus. Deus é único. É onipotente, tem poderes, tem todo o poder. Só que ele observa a sua lei, ele não governa por fora da sua lei, a deriva. Não, ele governa pela lei que ele próprio instituiu. Ele não tem, digamos assim, condições teria, mas ele não age diretamente para fazer a caridade para nós. Ele tem os seus outros filhos para auxiliar. Então Deus, para a construção de um mundo melhor, conta conosco. Se alguém lá na nossa sociedade precisa de uma ajuda, Deus não vai vir direto e ajudar. Ele confia que alguém dos seus filhos, ali no entorno, com mais responsabilidade, mais conhecimento e assim por diante, faça esse trabalho. Ele depende de nós. É soberanamente justo e bom. Também essa certeza é importante, porque a gente fica mais tranquilo. Não, Deus é justo e bom. Mas se eu estou sofrendo é porque tem realmente uma causa. Se eu estou sofrendo é para amanhã abrir a porta da felicidade.
Porque muitas vezes nós precisamos sofrer para acordar. Porque muitas vezes nós estamos dormindo sem sonho, uns dormem com alguns sonhos e alguns não, e assim nós vamos indo. E precisamos nos perguntar, eu realmente estou desperto na minha vida? A minha responsabilidade? Então, tudo isso, queridos irmãos, é para que a gente possa desenvolver em nós, né, um conhecimento melhor de nós mesmos, da vida, das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, que é o caminho, e trilhar a nossa caminhada até com mais leveza, porque o próprio Cristo nos diz que o seu fardo não é tão pesado assim. O fardo é leve. O que nos falta, a doutrina espírita diz, né, os livros de Kardec, nos falta realmente é uma vontade. Mas vamos adiante. Nesse capítulo Sede Perfeitos, que depois está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos fala dos caracteres da perfeição, algumas características, alguns sinais de perfeição. E nós, logicamente, aqui pegamos os principais, que é: amai os vossos inimigos. Num primeiro momento até nos assusta. Como eu vou amar o inimigo se eu não consigo amar os meus familiares em casa? Meu vizinho, assim por diante, como eu vou amar os inimigos? Mas aí nós precisamos verificar que esse convite é para a nossa vida. E nós somos imortais. Se nós temos um inimigo, não precisamos ir lá abraçá-lo para ele, né, nos ofender novamente. Mas nós já podemos não revidar, esquecer, se colocar no lugar dele. Talvez ele esteja em dificuldades muito grandes. No momento de que possamos dar um revide, guardar a espada, e assim por diante nós podemos, aos poucos, como numa escada, subir degrau a degrau até chegar aos objetivos. Mas nós precisamos começar. E muitos de nós não estão dispostos nem a começar. Mas nós falamos lá no início que o nosso destino é a perfeição. Então, para sermos perfeitos, a gente tem que começar esse exercício, né? O segundo, fazei o bem aos que vos odeiam, que é mais ou menos na mesma linha, né? Que é a grande dificuldade nossa. É lá na nossa família, que muitas vezes nós temos alguns problemas na própria família, de desajuste, ou desajuste anteriores, que nós viemos com aquela sensação que ali tem um inimigo debaixo, né, daqueles olhos que convivem conosco. Mas muitas vezes é afinidades diferentes, a gente brota lá de dentro do nosso inconsciente algo do passado, que ele me fez sofrer, ou que eu fiz, ou fiz sofrer. Aí muitas vezes eu tenho a culpa em mim, que me trava e não me deixa ir adiante com mais leveza, porque eu fico com sentimento de culpa, de pequenez, de baixa estima, e muitas vezes eu não consigo, diante daquela pessoa, dialogar de forma assim, mais tranquila e até mais enérgica em certos momentos, porque dentro de mim dispara aquela culpa que muitas vezes eu tenho com ele. São pequenos inimigos que nós muitas vezes temos no próprio lar, na própria casa onde nós moramos.
filhos, pais e assim por diante. E temos aqueles que realmente a gente tem dificuldade até de cruzar na rua, não é verdade? Mas nós precisamos, né, buscar o perdão, a oração, o entendimento, para minorar e solucionar aos poucos essas questões. Porque essas questões só trazem dificuldades a nós mesmos, sofrimentos a nós mesmos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, e assim por diante. Mas Mateus, no capítulo 5, 44, 46 e 48, ele nos fala: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, lá na Bíblia, né, Mateus também nos faz esse convite. Mas que perfeição nós estamos falando? É bom que se deixe claro. O destino do ser humano, né, é a perfeição relativa. A perfeição absoluta é do Pai, é de Deus, é do Criador. Nós somos criaturas. Então, nós temos a perfeição relativa à humanidade terrena, a humanidade filha de nosso Pai Criador. Então, nós não vamos ser deuses iguais, mas nós vamos estar, né, lado a lado numa perfeição relativa. E isso é algo muito consolador a nós. Se hoje temos dificuldades, se hoje ainda, né, muitas vezes nos cobramos, por que eu não consigo olhar para o meu filho menor como eu olho para o maior, a minha filha? Por que eu tenho essa diferença? Eu sou mais mole, digamos assim, quando me posiciono com um filho e mais enérgico com outro. Isso tudo tem história no passado. E isso nós precisamos, né, estudar, compreender e ser o máximo honestos, né, e justos para com todos. Mas é claro que muitas vezes um filho precisa de mais energia, mas energia com amor, né? Carinho com amor, não é disfarçado. Então tudo isso, né, que a doutrina espírita tão bem nos grupos de estudo, nas palestras, vão nos abrindo os olhos e podemos nos conhecer melhor. Nos fala também neste capítulo, e para chegar à perfeição, ele nos fala do homem do bem, de bem, as características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Também é um objetivo, né? Nós temos essa capacidade? Ainda não. Mas certamente um dia teremos. E voltamos a dizer, nós temos que começar. Para terminar algo, precisa começar. Então, buscar as virtudes como a fé, conhecendo Deus, sabendo que Ele é justo, sabendo de sua lei, sabendo que nada nos acontece por acaso, que tudo tem um porquê, destinado ao bem. Por que ainda nós não temos fé? Então precisamos muitas vezes conversar conosco mesmo sobre isso. Ô Chico, por que tu está tão preocupado com isso? Se tu sabe que Deus é justo, que nada acontece sem que Ele autorize, e nada recai um sofrimento sobre alguém que esse alguém não tenha, né, que passar por essa experiência. Então, nós
teríamos que ter muito mais fé do que temos, né? Ao menos eu me coloco nessa posição. Então, às vezes a gente parece que não acredita, né? A gente tem a teoria, mas ainda o sentimento, né? Ainda está difícil. Ser benevolente e indulgente, ser bom. Para ser igual a Deus, e lá Deus é bom e justo, nós precisamos ser bons também. Indulgentes, aceitar as diferenças, que outro seja diferente, que outro erre, que nós erramos também, que muitas vezes nós incomodamos com os outros quando eles não fazem o que eu quero que eles façam, e não porque eles erraram e nós acertamos. Né? Muitas vezes entra orgulho e egoísmo nisso tudo. Ter sentimento de caridade e praticar a caridade. E a caridade é o sentimento, o amor nas ações. Porque quando a gente dá alguma coisa contra a vontade ou faz algo por alguém, cuidar alguém da família que está doente contra a vontade, é caridade pela metade. Muitas vezes é filantropia, mas não caridade. Porque caridade é quando também nas nossas ações se encontra o amor. E também o homem de bem não admite ódio, rancor, ressentimento, mágoa. Essa coisa toda que nós ainda sentimos. Alguém nos olha um pouco atravessado, a gente já fica todo, né, milindrado. Será que o que houve? Será que eu fiz alguma coisa? E a gente muitas vezes ainda perde muito tempo nesses quesitos. O homem de bem cultiva a paz, a harmonia. E assim algumas, né, qualidades do homem de bem, que se vocês olharem depois aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que a relação é bastante longa do homem de bem. Mas nós precisamos avançar em algumas delas, um pouco em todas elas, porque depois nós vamos falar nos bons espíritas que somos nós, né? E que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que os bons espíritas não é aqueles que são melhores que os outros, obviamente que não. Aqui normalmente são talvez os mais endividados, que estão nessa doutrina justamente para ter a chance, pelo conhecimento que a doutrina nos faz, da lógica, do bom senso, fazer o bem e, de certo modo, ir anulando o nosso passado. Que o nosso passado que vivemos, quase todos nós, segundo o que nos diz a espiritualidade, no velho mundo, alguns séculos ou milênios no velho mundo, e nós olharmos os livros de história, o que a gente fazia no velho mundo? Europa, Ásia, África. 50 anos de guerra, outros 50 se preparando para a próxima. E assim íamos nós. Então, realmente, hoje nós estamos aqui para cortar esses laços de ódio. E se nós tivermos aversão para alguém, vamos procurar ser os primeiros a cortar esse laço, para que a gente possa se libertar do nosso passado,
comprometedor. E aí, como aves mais livres, alçar um pouco mais na nossa evolução. E os bons espíritas, o que Kardec coloca aí? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Essa frase, né, bastante conhecida de nós todos. Pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então nós estamos aqui para sermos hoje melhores que ontem, amanhã um pouco melhor que hoje e bola para frente, que atrás vem gente, como diz aquele ditado. Porque não podemos nos mensurar pelo outro, pelo fulano e assim por diante. Não, mas não. A comparação é conosco mesmo. Se eu me analiso há 10 anos atrás e hoje eu me vejo melhor, isso aí. Esse é o objetivo. Não é melhor que o outro, não é melhor que ninguém. É suplantarmos a nós mesmos. E isso é que Kardec nos fala, né? Que nós, espíritos, devemos empreender essa necessidade. Nos fala também nesse capítulo da parábola do semeador. Até nós vamos utilizar o livro. Essa parábola está no item 5 desse capítulo. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantou-se o sol e as queimou. E como não tinham raízes, secaram. A outra, seria a terceira parte, caiu entre espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus. Aí fala do semeador. O semeador é a espiritualidade, Deus, Jesus, eles que semeiam tudo. Nós somos o solo. Que solo nós somos? A gente está ainda, comparado ao solo da beira da estrada, seco, infrutífero, que não dá condições nem da semente brotar. Aí vem os pássaros, né? Comem. Nós somos aquele solo que já tem uma certa profundidade, mas tendo pouco solo fértil ainda em nossos corações, os ensinamentos, as sementes chegam até nós. Nós até muitas vezes nos emocionamos, gostamos, mas como a terra fértil, adubada, é pouca, nós desistimos logo e secamos. Semente seca. A gente esquece. Não tem persistência. A terceira parte, nós podemos ser aquele solo já com uma certa profundidade. E que a semente vem e realmente consegue nascer em nós nesse solo. Mas ainda tem muitos espinheiros, abrolhos, que são as dificuldades, a parte material,
as necessidades do dia a dia, as questões familiares, as questões do dinheiro, da materialidade, do orgulho, do egoísmo, das coisas humanas, e sufocam a plantação que está vindo. E grande parte de nós somos assim ainda. A gente está com boa vontade, mas tem pouca vontade firme, digamos assim. A gente não sai muito da zona de conforto e qualquer dificuldade nós interrompemos essas plantações, essas colheitas que poderiam dar flores e frutos. Mas tem a quarta parte, que é quando nós já entendemos. Quando os ensinamentos divinos, quando o Evangelho de Jesus chega até nós, nós compreendemos, aceitamos e passamos a praticar. Aí sim, diz, alguns dão 100 por 1, 30. Então não interessa quanto nós vamos conseguir. O importante é que comecemos. Se a gente estava fazendo 10 por 1, vai fazer 11, 12, assim por diante. O importante é nós realmente sermos aquele solo que Jesus possa semear em nós e que nós vamos sim dar frutos para nós mesmos e para a sociedade e na construção de um mundo melhor para todos nós. Então precisamos refletir em nós, que solo nós somos, porque muitas vezes eu me empolgo com algo e depois não termino, né? Começo a fazer visita a um hospital, daqui um pouco encerro a atividade, começo a estudar na casa espírita, 2, 3 meses, depois desisto. Vou visitar um asilo, 6 meses, depois eu desisto. E muitas vezes no início a gente está empolgado, então é aquela semente que brota logo, mas vem o primeiro sol quente. E nós murchamos. Então que possamos refletir sobre essa parábola e nos colocar dentro dos ensinamentos de Jesus que ele nos traz nesta história. Certamente nós vamos nos situar ali. Nos fala também do dever, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro e em seguida para com os outros. Então, para ser perfeito, nós precisamos, sim, buscar o dever como criaturas humanas, o dever consigo mesmo e com os outros. Qual é o meu dever de pai? Qual é o meu dever de filho, de vô? Qual é o meu dever de habitante de Novo Hamburgo? Qual é o meu dever? Então, nós temos os deveres. E os deveres são conosco mesmo. Não é fazer o que os outros fazem, mas o que eu preciso fazer para minha própria felicidade e para ter a consciência tranquila, a paz de espírito em nós. A todo mundo faz. Mas o importante é que quem cumpre com o seu dever, e cumprir o dever é estar de acordo com as leis divinas. Estar de acordo com as leis divinas. Então, se eu tenho o dever de fazer isso, fazer aquilo, de ser honesto,
de ser caridoso, de ser amoroso, a responsabilidade e o dever de sustentar a família, de sustentar o lar, de fazer isso, de cuidar da minha mãe, de cuidar do meu pai. Eu preciso praticar esse dever. E hoje muitos, né, fogem do dever. E nós verificamos muitas vezes, quando acontece uma doença na família, tem 5 filhos, 3 se escondem, um é mais ou menos e outro tem que assumir. Porque o dever ainda é muito difícil da gente assumir. E lá a frase que nós pensamos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, porque hoje nós temos assim uma ideia de uma felicidade ilusória. Nós vendemos algo que nós não somos. Mas nós precisamos, sim, ter esses deveres para conosco mesmo, com a nossa família e com a sociedade de um modo geral. Até na questão de pagar o imposto, de pagar bem os funcionários, de fazer isso. Tudo isso é dever de um cristão e de acordo com as leis divinas. E nós não chegaremos à perfeição passando outros para trás e assim por diante. Também fala das virtudes que o homem virtuoso, né, ignora ser virtuoso, se deixa levar ao sabor de suas inspirações e pratica o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Olha o que nos diz, né? Que o verdadeiro virtuoso não se acha virtuoso, porque quem faz a caridade, quem é virtuoso, ele é. Ele não faz esforço para ser. A caridade, né? Que não saiba a vossa mão direita o que a esquerda faz, ou vice-versa. É aquela ideia de fazer o bem ser sem pensar. Porque o homem virtuoso, o homem, a mulher virtuosa, diz, mas você me ajudou, eu nunca mais esqueci aquele dia que você me ajudou. E a pessoa que é virtuosa nem se lembra disso, normalmente. Porque já faz parte da pessoa. Então a virtude, ela é muito importante para nós, para chegar à perfeição. Nós estamos quase terminando o tempo também, né, irmã? Mas nós temos mais 2 coisinhas. Ele nos fala também nesse capítulo sobre o homem no mundo. Que nós somos homens no mundo. E não do mundo. Porque nós não somos daqui. A verdadeira vida é a vida, a vida espiritual, é o mundo espiritual. Né? Então, aqui nos diz o seguinte, a grande parte dos habitantes do planeta vivem quase que exclusivamente a vida material. Portanto, são homens deste mundo e não têm a consciência que estão aqui temporariamente para experiências educativas. O mundo primitivo, o mundo eterno, é o mundo espiritual. Isso é temporário. Então é importante aquele conceito que é primário para nós espíritas, mas que nós somos espíritos e não pessoas humanas, nós estamos temporariamente como pessoas humanas, mas nós somos espíritos imortais. Então nós estamos aqui, né, para cumprir tarefas educativas por um tempo determinado. Então, o mais importante
não é lutarmos pelas coisas desse mundo, mas assim, estarmos nesse mundo trabalhando para melhorar a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. De poder carregar esses bens que nós construímos aqui, que possam ser levados para o outro lado. Que não são os materiais, mas sim as virtudes, os sentimentos que nós levamos como espíritos imortais. E, finalmente, fala também do cuidar de nosso corpo e de nosso espírito. Mas nós aqui colocamos mais o cuidado do corpo, pois no Livro dos Espíritos, na questão 718, Kardec pergunta: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem a força e saúde, impossível o trabalho. Então, para fazer a caridade, para buscar auxiliar as pessoas, para ser útil na sociedade, para realizar trabalhos, que trabalho é toda atividade útil a nós e aos outros. Para fazer tudo isso, nós precisamos cuidar do corpo. Muitas vezes as pessoas dizem assim: bah, mas eu estou muito doente, não posso fazer a caridade. Mas será que quando estava com saúde fazia? Pode ser, né? Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo para ter condições de fazer também a caridade material. Ah, mas se eu adoeci, tem muitas vezes exemplos que nós já nascemos assim, mas isso é a lei que decide pela lei de causa e efeito, né? Das reencarnações. Mas nós estamos aqui falando que muitas vezes nós estragamos a saúde do nosso corpo por vícios, por desregramentos, por imperícia, por imprudências, né? E aí depois nós não podemos fazer o nosso trabalho de caridade, de amor, muitas vezes dentro da nossa família, na sociedade. Porque nós descuidamos, né, desse cuidado que teríamos que ter feito do nosso corpo. Então, cuidar do corpo também é importante. Não é ir lá na academia, engrossar os músculos só, não. É cuidar do corpo em todos os aspectos, no pensamento, fazer meditação, dormir o tempo adequado, comer de forma adequada, se movimentar de forma adequada, para que possamos ter uma vida mais saudável, para que ali, com essa vida saudável, possamos fazer o melhor que pudermos fazer dentro da sociedade, como construtores ou co-construtores com Jesus na construção de um mundo melhor. Então, que neste sábado, isso aqui nós falamos bastante coisa, é bastante filosófica também, né? Mas é muito interessante pensar nessas questões. Porque muitas vezes é muita rede social, muita, né, coisas nos chamando, muita ilusão e pouco raciocínio, e conhecer-se a si mesmo é muito importante para as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e um feliz fim de semana a todos nós. Obrigado.